tem fé, não interessa a pandemia, não interessa a política, não interessa a ciência. O que interessa é se Deus falou ou se Deus não falou. Pastor Pedro Medina. Bem-aventurado o homem, Salmo 1, quem conhece? Vou ler para você. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você ora porque tem medo, lê a Bíblia porque tem medo, só vai na igreja porque tem medo. Eu vou na igreja porque o diabo vai. Você tem medo do diabo, mas você ama Jesus. Você ora, você tem desejo de estar na presença dele. A religiosidade faz parte desse mundo. Tem lugar que a religião é tão terrível que o cara faz a lista de quem é dizimista e não, e coloca na igreja assim, se não dizimar vai ficar sentado de banco. É forte, irmão. Religiosidade oprime. A fé em Cristo te liberta. As pessoas são tão religiosas que você vai no culto, chama um culto como esse, aí você vê que elas estão cantando lá, né? As músicas a gente canta com alegria, né? 1000 graus e, né? No meio dos louvores. Agora você fala assim para ela, vamos orar. A hora que diz vamos orar, ela faz assim, ela murcha. Ela já murcha. Por quê? Porque ela não consegue ver Deus como Pai. Ela tem imagens totalmente erradas de quem é o Pai dela, Pai Celestial. Um dia eu estava vendo um homem orar na igreja, culto de oração, o homem estava lá, Jeová, eu venho diante da tua presença, Jeová. Eu fico imaginando Deus lá no céu, meu Deus, por que meu filho muda de voz quando vai falar comigo? Você liga pro teu pai e fala, seu Jorge, eu venho. Filho do céu, o que está acontecendo? Meu filho, você tá bem? Aí eu cheguei pro irmão, falei, irmão, por que você fica gritando Jeová? Porque é o nome de Deus. Aí eu falei pra ele assim, cara, você chama o teu pai, como é que é o nome do teu pai? Ele falou, Jorge. Eu falei, você chama o teu pai de Jorge? Ele, não. Eu falei, como é que você chama o teu pai? De pai. E Jesus nos ensinou a dizer, Pai Nosso. Tem gente que não consegue ver Deus como pai. A religião é destruidora, mas Cristo vai te libertar hoje. Então a fé é a única coisa que vai fazer você vencer esse mundo. Agora existe um versículo muito importante lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Põe lá no telão para mim. Olha que coisa interessante. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu fiquei me perguntando um bom tempo. Falei, Deus, mas por que é impossível agradar a Deus sem fé? Por que eu preciso de fé para agradar a Deus? Como que é essa história? Eu falei, sem fé eu posso fazer tantas milhões de coisas, mesmo assim não vai agradar a Deus? A gente pode fazer ou não pode fazer 1000 coisas sem fé? Por que não agrada a Deus? Eu perguntei para Deus. Quem quer saber a resposta? Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me explique por quê. Aí a palavra que Deus ministrou no meu coração foi assim. Porque para fazer as coisas sem fé, qualquer um faz, não precisa de Jesus. Você não precisa de Deus. Qualquer incrédulo faz. Então, meus queridos, muita gente acha que a vida que agrada a Deus é uma vida de bom comportamento. Então ela pensa assim, eu tenho bom comportamento, então Deus vai se agradar do meu bom comportamento. Eu não estou dizendo que você não precisa ter bom comportamento, é uma obrigação sua. Mas o que agrada a Deus não é o bom comportamento, o que agrada a Deus é a fé. Porque eu conheço gente que não é crente, que tem melhor comportamento do que crente. Eu conheço católico que se comporta melhor que crente. Eu conheço espírita que se comporta melhor que crente. Eu conheço ateu que se comporta melhor que crente. Tem gente, irmão, é que você foi criado mal criado. Mal criado. Como mal criado? Vou te explicar como é que você foi mal criado. Teu pai e tua mãe falavam assim, se você comportar bem, você vai ganhar uma bicicleta. Aí você comportava bem, ganhava a bicicleta. E você foi criado desse jeito errado. O jeito certo de criar foi assim, mamãe, me comportei bem. Tudo bem, você não vai apanhar, você não fez mais que a tua obrigação. Esse é o certo. Agora, você quer ganhar uma bicicleta? Faz por onde? Faz mais do que a sua obrigação. Então alguém ensinou nós errado de que esse bom comportamento tem prêmio. E aí o que acontece com o crente? Ele entra na igreja e pensa que Deus é igual o seu pai e sua mãe que te malcriaram. Aí ele vem para a igreja. Aí ele põe a roupinha dele, aí ele para de fumar, ele para de beber, ele para de ir na boate, ele para de... Alguns param, né? Alguns não. Mas eu vou falar dos que param. Não quero falar... Esses que não param nem entram na conversa. Pode aceitar Jesus hoje. Mas eu vou falar os que entram na conversa. Aí ele se comporta bem, ele chega para Deus, Deus, eu estou indo na igreja todo domingo. Irmão, você acha que você está fazendo um favor para Deus de ir no culto? Deus não precisa que você vá no culto, você que precisa ir no culto. Ai, porque eu vou em todos os cultos, Senhor. Eu fico imaginando Deus lá, E? Ai, Deus, o Senhor
Olha, Deus, eu sou tão bonzinho, eu me comportei tão bem esse ano, o Senhor não me dá uma bênção? Aí Deus fala assim, rapaz, você sabia que aquele monge do Tibete se comportou melhor que você? Sabia que aquele ateu lá foi melhor que você? Você sabia que aquele espírita fez mais doações que você? Ah, mas eu sou filho de Deus. Deus não vai te mimar porque você é crente. Porque se ser crente fosse sinal de ser abençoado, a gente não ia ver tanto de crente pobre, miserável, cheio de problema. Pastor, então o que é fé? O que é a fé que agrada a Deus? Em que está baseada a fé? Você está preparado? A fé está baseada em uma coisa: na palavra de Deus. Céu e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. O que é ter fé? Fé é acreditar de pé junto na palavra que Deus falou. Acima de qualquer outra palavra, acima de qualquer outro pensamento, crê na palavra de Deus. Um dos versículos mais importantes da história de toda a Bíblia é assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Vou te dar um exemplo como que crente às vezes não tem fé. Você sabia que não descansar é pecado? Vou repetir. Não descansar é pecado. Quem quer te fazer um burro de carga é o diabo. Deus não. Deus quer te fazer feliz. Deus é tão maravilhoso que ele criou o homem no sexto dia. Deus fez o homem, ser humano, a homem e a mulher no sexto dia. Ou seja, o primeiro dia da vida de Adão e de Eva foi o sábado. E o que Deus fez no sétimo dia? Descansou. Ou seja, o primeiro dia da vida do homem ele não trabalhou, ele descansou. Deus tem um sentido nessa palavra. Deus criou o homem e disse: homem, mulher, olha o jardim. Ei, e sabe quem plantou o jardim? Deus. Deus quer plantar um jardim para você. E Deus vem aqui conhecer, venha desfrutar. E Deus estabeleceu na lei, falou assim: vocês estão obrigados a descansar um dia por semana. Para quê? Para desfrutar da minha presença, para desfrutar da tua família, para desfrutar da minha criação, para desfrutar do que eu criei, do que eu plantei, para desfrutar. Por isso que não descansar é pecado, sabe por quê? Quando você não descansa, você está dando uma mensagem. Quando você não descansa, você está dizendo: Deus, o Senhor é tão incompetente que é incapaz de cuidar de mim e eu preciso trabalhar de segunda a segunda porque eu vou pagar minhas contas, o Senhor não faz nada por mim. O Senhor não tem a capacidade de me prover. Quando você descansa e vem para a igreja e tira o dia para Deus, tira o dia para a família, você está dizendo: a minha confiança não está na força do meu braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Tem um versículo que é tão terrível na Bíblia, eu não gosto nem de mencionar ele, mas eu vou mencionar porque eu já comecei a mencionar, então eu já mencionei, vou falar. Diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. Um dia eu vou ter a interpretação melhor desse texto. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer um pode fazer as coisas que não precisa de fé. Por isso que tudo que a Bíblia nos exige, ela é diferente do que o mundo exige. Jesus disse assim: que mérito tem você amar o teu amigo? As pessoas do mundo não amam os seus amigos? Então Deus disse: agora você vai precisar de mim para amar os teus inimigos. O que é fé? Tudo aquilo que você depende de Deus. Você quer saber o que é fé? Fé é assim: ou Deus aparece ou vai dar ruim. É isso que é fé. Fé é isso. Fé é quando todo mundo olha para você e diz assim: você está louco. Se ninguém diz que você está louco, você não tem fé, você tem uma religião. Mas se todo mundo diz: rapaz, tu é doido, tu vai fazer isso mesmo, tu vai ofertar isso, que você vai abrir essa empresa, tu é louco. Aí começou a ter fé. Aí você fala: ô Deus, faz alguma coisa. Sabe o que é fé? Quando eu cheguei aqui com R$0 na conta da igreja, peguei e assinei um contrato da construção desse templo, e até hoje não estamos devendo nem R$1, Deus tem pagado tudo. Ou Deus aparece ou vai dar ruim. Então a fé é aquilo que você depende de Deus para fazer. Eu consigo amar o meu amigo sem Deus, mas para mim amar o meu inimigo eu preciso de Deus. Eu consigo revidar um tapa na cara, porque eu mesmo revido, mas eu preciso de Deus para poder dar o outro lado. Só Deus para mim, irmão, para me dar o outro lado. Tem que ser muito Deus na minha vida. Haja Deus em mim, não é? Haja Deus para mim amar o meu inimigo, orar por ele, abençoar os que te amaldiçoam.
Você sabia que qualquer um pode doar? Você sabia que todas as religiões doam? Até o ateu doa. Sabe que maçom ama doar? Meu pai era do Rotary, só tem maçom no Rotary. E eles amam doar. Eles ficam dando dinheiro, né? Eles fazem o costelão lá para dar dinheiro, para comprar remédio para as pessoas. Coisa que nem crente faz. Só que para doar você não precisa de fé. Precisa de fé para doar? Precisa de fé para dar esmola? Sabe por que não? Porque o cara fala assim, eu tenho R$1 milhão sobrando na minha conta. Se eu tirar R$1.000, ele faz o cálculo. Vai fazer diferença para ele? Então ele doa R$1.000, que para muita gente é muito dinheiro, mas para ele não é nada. Então para ele faz doação, ele se sente bem, ele ajuda as pessoas, mas precisou de fé? Mas para ofertar o teu próprio filho, como Abraão fez, mas para ofertar tudo que você tem, mas para você ofertar quando está faltando, tem crente que nunca ofertou na vida. Pastor, que mentira! Todo culto eu estou lá com o meu envelope. Não, você fez doações, mas nunca te custou nada, então não foi oferta e não foi fé. Quer saber se a tua fé está em Deus ou está no dinheiro? É muito simples. Se a hora que começa a falar de dinheiro te incomoda, tem gente que não se incomoda. Fala, amém, pastor, está tudo certo. Mas teve gente que já ficou meio que endemoniada ali. Por quê? Não mexe no meu santo. Uma vez eu evangelizei uma senhora, ela é católica, querida, o nome dela era Maria também, né? Em honra a Maria também. Eu fui na casa dela, aí eu falei, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz. E ela, ai que lindo, ai eu amo o evangelho, né? Jesus me salva, sim, ai, ui, oh, nossa, aleluia, tudo lindo. Aí eu falei assim, mas a senhora não pode ter essa santa aqui, que é uma escultura, a Bíblia diz que não pode ter imagem, nem venerar a imagem. Ela, no meu santo você não mexe. Tem gente que na igreja é a mesma coisa. Pastor, o senhor pode falar de Jesus, o senhor pode falar de missões, o senhor pode falar, mas não mexe no meu santo dinheiro, não. Agora o senhor mexeu com o meu santo. Minha solução, a minha fé. Aqui não. Aqui não acontece isso, amém? Outras igrejas, lá na televisão que a gente está pregando lá. Mexeu aí, né? Onde está a tua fé? Porque o problema, ter fé no dinheiro enquanto você tem dinheiro é bom. O problema é quando ele acaba. Você já viu? A pessoa tem tanta fé no dinheiro. Você já viu pessoas que quando perdem todo o seu dinheiro se suicidam? Sabe por que ela se suicida? Porque a única fé e a única esperança dela era o dinheiro. A única, exclusiva, só isso. O Deus dela era aquele. O Deus dela morreu, ela morre junto. Agora olha o tanto que é bom servir a Jesus. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Olha o tanto que é bom você ter a palavra de Deus no teu coração e crer nela. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha o tanto que é bom, diz o texto. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência que mendigasse pão. Olha o tanto que é bom confiar em Deus, que diz, Ele suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Olha o tanto que é bom confiar em Deus. Jesus não quer ser um amuleto para você. Ele quer ser o teu fundamento. Ele quer ser a base da tua vida. Sabe o que diz a palavra? Romanos 12, 2. Diz assim. Agora você vai entender na profundidade esse versículo. Não vos conformeis a esse mundo. Como assim, pastor? Não vos conformeis a esse mundo? Não tomem a forma desse mundo. Não se conformem a esse mundo. E esse mundo, a base desse mundo é o quê? O medo. Então Deus está dizendo, não baseie a sua vida, não tome as suas decisões baseadas no medo, mas sejam transformados por meio da renovação do vosso entendimento através da Bíblia, para que saibais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você começa a meditar na palavra, a estudar a palavra, a digerir a palavra e acreditar na palavra, você será transformado. Nada te paralisa mais do que o medo. Quem vive no medo, sabe o que ela é? Escrava. Escravos do medo. Quantas pessoas Deus aqui chamou para o ministério, para fazer missões, para abrir grandes igrejas, mas ela vai ficar com o emprego de R$1.500 até morrer porque ela teve medo. Quantas pessoas Deus chamou aqui para abrir uma empresa, uma multinacional, mas ele vai ficar ali com a carteira assinada de R$3.000 o resto da vida até ele morrer, porque ele teve medo. Quantos aqui Deus chamou ele para outro país, para outra nação, e ele nunca vai cumprir o propósito de Deus? Porque ele tem medo. Ele é governado pelo medo. Ele toma decisões pelo medo. Ele compra o mais barato pelo medo. Ele assina o pior contrato pelo medo. Mas quem tem fé, irmão, ele anda sobre as águas. Quem tem fé, não interessa a pandemia, não interessa a política, não interessa a ciência. O que interessa é se Deus falou ou se Deus não falou. Ele vive o sobrenatural. Eu te recomendo ler o livro de Atos. O livro de Atos inteiro é um livro de fé. Homens de fé. Tem pessoas aqui que Deus chamou ela para orar pelos enfermos e curar os enfermos.
E às vezes ela vai ficar a vida inteira dela sem nunca orar por um enfermo, enterrar aquele talento, porque ela tem medo. Deus hoje quer que você tenha fé, que você caminhe sobre as águas, que você atravesse o mar vermelho. Deus quer hoje que você faça proezas no nome dele, que você alcance nações, que você alcance, tenha grandes conquistas. Deus quer que você tenha viva um evangelho de liberdade, não de escravidão. Não por medo, mas por amor. Servir a Deus por amor. A vida é uma oportunidade para servir a Deus. Quem serviu a Deus ganhou a vida. Quem não serviu a Deus perdeu a sua vida. Você tem essa vida, essa oportunidade. Você está tomando decisões que, se Deus não aparecer, vai dar tudo errado? Ou você está tomando decisões baseadas no seu medo? O meu pai é médico. O sonho dele era abrir um hospital comigo. Era para mim ser dono de hospital hoje. E um dia eu cheguei para ele e falei: pai, eu estou tomando uma decisão pela fé. Eu vou ser missionário. Mas você vai dormir aonde? Eu falei: no chão. Você vai comer o quê? Eu falei: o que me derem. Filho, mas você tem tudo. Aí ele apelou. Ele falou: vou te dar uma casa, um apartamento, a faculdade que você quiser. Eu falei: pai, não quero casa, não quero carro, não quero faculdade. Eu quero viver pela fé. Hoje meu pai dá emprego para 5 pessoas. E eu dou emprego para mais de 40 pessoas. Quando eu cheguei em Balneário Camboriú, em 2017, eu ganhava R$3.000 por mês. Era eu e minha esposa no apartamento, ninguém nos conhecia, eu não tinha um microfone, eu não tinha um ar-condicionado, eu não tinha uma cadeira para abrir a igreja. E Deus disse: abre a igreja. Aí eu aluguei bem ali na esquininha onde é o forno de pizza ali, cabia 40, 50 pessoas, sem ar-condicionado. Tem como dar certo uma igreja sem ar-condicionado em Balneário Camboriú, irmão? Tem, aqui. Eu abri o aluguel, eu lembro que era R$3.000, a gente não tinha nem R$0. Eu falei: Deus, agora o Senhor vai... E Deus pagou a conta. Aí nós alugamos o de trás, que era 5 ou 7 mil, Deus pagou a conta. Depois viemos para esse, agora nós estamos ocupando 4 quarteirões da cidade. Canal de televisão e gente vindo, e Deus está pagando a conta. Pastor, o senhor deve estar com o dinheiro sobrando. Não tem, mas a gente assina e a provisão vem, e Deus provê para Ele mesmo. Deus, Ele cumpre promessas. Eu lembro a vez que eu fiz uma oferta de fé, eu e minha esposa ofertamos o nosso carro, com um bebê recém-nascido. Eu fiquei 2 anos pagando aquele carro ainda, irmão. Eu comprei o carro, ofertei o carro, fiquei 2 anos pagando o carro que eu tinha ofertado. O povo fala: você tá? Não, eu tô louco? Então tá bom. Depois, quando você vê a colheita, você vai saber de onde veio. Ano passado, Deus nos deu a oportunidade de ofertar vários carros. Quem gostaria de fazer: Deus, eu queria ficar ofertando um monte de carro. Não é uma benção isso? Então oferta o primeiro, seu cabeção. Não está entendendo? Ah, pastor, o senhor está falando isso. Eu estou mexendo com o teu santo, estou fazendo de propósito. Queridos, tudo que não provém de fé não é de Deus. Seja livre. Pastor, por que você oferta as coisas assim? Porque eu não estou preso ao dinheiro. A minha fé está em Cristo. Quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Quanto mais eu dou, mais Deus multiplica. Quem anda comigo sabe das coisas que Deus... é tremendo as coisas que Deus faz. Quem anda perto de mim conhece do que eu estou falando. Lembra que para doar você não precisa de fé, amém? Mas para ofertar precisa de fé. Você precisa crer que Ele vai te honrar. Você precisa crer que Ele vai te multiplicar. Você precisa crer que aquela oferta vai subir até o céu. Tem que crer. Você precisa tomar passos de fé nesse dia. Você sabia que você está a um passo de fé de mudar de vida? Sabe que eu fico tão triste às vezes. Algumas pessoas vêm para a igreja e elas, de alguma forma, elas querem Deus, elas querem buscar Deus, elas querem alguma mudança na vida delas. Já aconteceu de vir nessa igreja agiota. E aí você fala para o agiota: olha, larga essa vida errada, vem servir a Deus. Só que a confiança dele é tanta no dinheiro que ele não consegue. Já aconteceu pessoas de vir nessa igreja que tem várias fontes de renda ilícitas. E ela quer Deus. Aí você fala: cara, larga isso que Deus vai te prover de um jeito melhor. Você estava falando com o irmão, eu falei: a maioria não larga, a maioria não deixa, a maioria não faz. Porque ele fica com medo. Ele não crê que Deus vai prover para ele. Ele não crê que Deus vai abrir a porta. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Às vezes vem garota de programa na igreja e a gente fala assim: larga essa vida, Deus vai te dar um emprego, você vai poder sair desse mundo. E elas falam: ah, não consigo, o que vai pagar minhas contas depois? Deus vai prover. Você não precisa ser agiota, você não precisa viver de pirâmide financeira, você não precisa se prostituir, você não precisa roubar, você não precisa mentir. Crê em Deus, Ele vai te prover. Você está se autodestruindo. Tenha fé que Deus vai abrir uma porta para você. Alguns estão conseguindo. Nós estamos tirando algumas meninas de serem garotas de programa nessa igreja. Eu profetizo que em breve teremos uma ex-garota de programa, esposa de pastor, escritora e pregadora mundial nessa igreja. Põe a tua confiança em Jesus.
Você sabia que Deus, ele fala assim, em todas as áreas da nossa vida, a área que ele fala pra gente provar ele é na área financeira? Ele mandou abrir essa igreja e um dia a gente não tinha dinheiro pra pagar. Eu falei pros irmãos, irmãos, se Deus não prover, eu mesmo fecho a igreja, eu paro com essa história de ser pastor. Porque se Deus não tem dinheiro nem pra pagar as contas da igreja, irmão, que Deus é esse? Faz prova de Deus, fala, Deus, tá aqui, o Senhor falou, tua palavra diz, pastor Pedro Medina pregou, agora mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Você vai ver se Deus não vai mostrar que ele é Deus na sua vida. Dê a oportunidade para Deus fazer um milagre na sua vida. As histórias de fé que eu tenho aqui na família do reino é gente assim. É gente que provou a Deus. Gente que ofertou o inimaginável. Gente que largou as coisas erradas e começou a fazer as coisas certas, crendo em Deus, e Deus libertou. Talvez você veja aqui hoje, você está desesperado, que o seu negócio é ilícito, tua fonte de renda é errada. Eu sei, porque Deus está falando com alguém aqui. E você pensa, pastor, mas se eu largar a agiotagem, se eu largar minha pirâmide, se eu largar a enganação, eu vou morrer de fome. Você vai confiar no Senhor Deus, dono do ouro e da prata. Se arrependa hoje, você vai ver que ele vai mudar a sua vida. Inscreva-se no nosso canal.